E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do Monteiro. Hoje falo da última parte do livro Quincas Borba. Vem comigo! E aí galera, tudo bem? Meu nome é Sérgio Monteiro, estou aqui para falar com vocês sobre o último capítulo, a última parte, vamos assim dizer, os últimos 50 capítulos, os fatos que eu considerei importantes para a gente comentar aqui sobre o livro Quincas Borba. Lembrando que a UERJ, a prova acontece agora em setembro. Eu tenho um link de 50 questões, de 105 questões que eu fiz com vídeo, comentando as questões, com gabarito. Então você pode acessar esse vídeo, você pode acessar esse material, está lá na Hotmart, preço promocional, aproveite, R$ 79,90 e tem vídeo, material e você ainda pode ver o gabarito comentado. Então é muita coisa oferecida para você aí. Então aproveite essa oportunidade. Vamos lá. Nós vimos que o nosso amigo Rubião invade a carruagem de Sofia. Pum! E aí? Ela fica intimidada com aquela presença. E ele vai justamente colocar, quando a gente começa a ver o nosso amigo Rubião, ele fica, vamos assim dizer, ali, ele está calado, uma postura meio que assustadora, e a Sofia faz diferente de vestido para tentar se livrar dele, mas ele fica calado. E de repente ele começa a relatar fatos apaixonados, começa a falar, pô, aquela situação tal, aquele momento tal, aquele dia que você fez isso. E ela fica assim, caramba, esse cara tá viajando, esse cara tá maluco. E aí, ele, nessa questão aí, ele começa a ter crises, né? Quando acaba isso, ela, para se livrar dele, o que ela faz? Ela pede para a carruagem ir até o trabalho do Palha, e aí ele sai de lá e vai andar. E sai ali, no caso mesmo, começa a ter crises. Isso vai começar a repercutir, né? E a casa dele, em Botafogo, começa a ficar empobrecida, desgastada. Afinal, o tempo está passando, ele não cuida da casa, ele gasta dinheiro, mas gasta dinheiro com os outros, não gasta dinheiro com a casa dele. E aí a dona Fernanda, aquela dona Fernanda, esposa do Teófilo, ela sugere que ele seja justamente o que? Internado. Ela vai falar com o Palha, vai falar com a Sofia, para que eles internem o Rubião, para que ele possa ser cuidado. E aí, Rubião é levado para uma casa menor, no Flamengo, e ele se sente solitário. Os amigos não aparecem, as pessoas começam a ficar distantes dele. O doutor Falcão, que é um amigo da dona Fernanda, né, ele desconfia que a causa da doença do Rubião seria a paixão pela Sofia. E ele fica desconfiado desse cuidado, desse excesso de cuidado de dona Fernanda, né? Achando que ali também teria o interesse dela pelo Rubião. O Teófilo, que é o marido da dona Fernanda, ele sempre reclamava, né? Queria ser indicado para ser ministro, mas nunca era escolhido, apesar do empenho dele no Império para poder ajudar pelo crescimento do Império. E ele vai ser mandado para um distrito, vai ser tipo um prefeito, um administrador de uma comarca, e tem que abandonar a dona Fernanda na cidade, e dona Fernanda fica sozinha. E ela percebe que ele tem muito mais apego aos livros do que a ela. Mas ela topa, ela aceita ver que o marido tanto quer aquilo, e ela vai deixar que ele vá. E aí, né, os antigos amigos Camacho, eu acho que o caso que a gente tem que parar para pensar é o Camacho. O Camacho vai repelir o Rubião de uma forma assim fria, né? No momento que ele teve maior necessidade, o Rubião foi lá e emprestou dinheiro. Mesmo ele devendo dinheiro a Rubião, ele repele, trata de forma fria, distante. O Rubião fica pensando, cara, o que eu fiz para ele chegar e me tratar mal desse jeito? Você vai ter o Major Siqueira, ele vai visitar o Major Siqueira, e no meio da conversa ele começa a viajar, a delirar, começa a falar de guerras, começa a falar de tudo. A filha, Dona Tonica, fica incomodada. E é importante a gente lembrar que Dona Tonica, aquela solteirona que fez 40 anos, estava morando numa casa mais simples, e ela estava prometida a casamento com o Rodrigues, que vai encontrar com o Rubião nessa visita. Quer dizer, quando o Rubião estiver saindo, o Rodrigues estará chegando. E aí ele vai conhecer e tudo mais, mas o Siqueira está querendo empurrar o Rubião para fora, porque ele está vendo que o nosso amigo está tendo seus delírios. E é muito interessante que Rubião, quando sai da casa do Siqueira e vai andando pela rua, e vai falando sozinho, vai falando as pessoas começam a mexer com ele, começam a fazer piadas, fazer as coisas. Na cabeça dele, as pessoas estão fazendo saudações.
E aí que ele fica mais atacado ainda. E um fato que chama atenção é que as pessoas vão atrás dele chamando de Gira. E aí, ô Gira, Gira! Que quer dizer o louco, né? O maluco. E todos ficam zoando. Inclusive o garoto Deolindo, que foi salvo por ele lá atrás, que não reconheceu. E aí, até é interessante, porque a mãe pega o Deolindo, bota ele para dentro, ela fica, mas ela ri também da situação. O marido chega totalmente incomodado, né? Porque ele pergunta, vocês não lembram quem é esse cara? E ela, não, é aquele cara que salvou a vida do nosso filho. E aí ela começa a ficar preocupada, a mãe do Deolindo, porque é como se ela não tivesse, quer dizer, como se o filho dela pudesse sofrer um castigo de Deus, porque ela está cuspindo no prato que comeu. Ou seja, ela está justamente ali, está desfazendo do cara que salvou a vida do filho. E o filho também está desfazendo do cara. Então, assim, ela começou a temer que o filho também sofresse os efeitos daquilo que ela está vendo ali, o nosso Rubião. E nesse inteirinho é muito importante que o Palha inaugura a casa dele, nova, a casa ricamente luxuosa, ricamente decorada, e ele, ricamente luxuosa, 12, a Sofia vai estar toda elegante, toda bem vestida, usando o colar do nosso amigo Rubião. Detalhe, Dona Fernanda chamou em alguns diferentes momentos para ela visitar Rubião e ela se negou, dizendo que não estava bem e tudo mais, ou seja, desprezando o cara, mas ela usa o colar que o cara deu. Então, é aquela coisa da ironia de uma sociedade hipócrita, de uma sociedade podre, uma sociedade que as pessoas usam você de acordo com a conveniência. E aí, Rubião internado pelo Palha, mas acaba fugindo para Barbacena. E ele volta para Barbacena, no caso, e lá na cidade ele fica circulando pela cidade, pega chuva, fica largado, passando fome. Ele, o Quincas, o cachorro que o acompanha o tempo todo, ele é reconhecido por uma comadre, o Rubião, e é acolhido por essa comadre, que chama o médico, e o médico diz que ele não está nada bem, e ele só fica delirando, tendo delírios e falando, ao vencedor as batatas, ao vencedor as batatas. E ele acaba vindo morrer. 3 dias depois, o último capítulo, o capítulo 201, foi um capítulo dedicado só para falar da morte do Quincas, o cachorro, que morreu 3 dias depois que o Rubião faleceu. É uma obra que ela, de certa forma, ela lança a luz sobre aquilo que é o espírito realismo, ou seja, o realismo ele aponta, toca no dedo naquilo que são as feridas, nas amarras sociais, ou seja, uma sociedade que recebe um homem inocente, um tolo, né? Acho que a palavra é pancrácio, que o nosso amigo Carlos Maria usa, que não percebe onde que ele está se metendo. Ele acha que ele vai vencer porque ele é um homem que tem dinheiro. E ele acha que o dinheiro compra amizade, o dinheiro compra status, o dinheiro compra tudo. E ele esquece que não é bem assim. Ele não tem essa noção. Então, a gente tem que observar que o Quincas Borba tem questões muito interessantes, questões muito boas que podem ser abordadas. E vocês podem procurar ler o livro, atentando a esses detalhes, percebendo as ironias, os comentários, as digressões, tudo aquilo que o narrador faz para poder tornar a história mais atraente, mais interessante para o leitor. Então, fica aí a dica. Espero você na véspera da prova da UERJ. Deve rolar um aulão no meu canal. Fica me acompanhando lá no Instagram que você vai saber. Valeu, um abraço, até mais.